Fala pessoal, beleza? Bom, trazendo mais um estudo aqui para vocês, tá? O estudo de hoje ele é o estudo do primeiro gol na Premier League. Então vou explicar um pouco para vocês como é que ele funciona, né? Como é que funciona esse painel aqui. Aqui tem as minhas mídias sociais, né? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, ok? Aqui a gente tem um botão muito importante, tá? Vamos acessar ele aqui. Aqui ele trata explica direito direitinho como foi pensado o estudo, tá? Então tem o objetivo do estudo, né? Esse estudo, na verdade, eu criei com o intuito de medir a maior efetividade, né, dos times, os times que têm maior efetividade para fazer o primeiro gol da partida, tá? Isso daí vai auxiliar principalmente quem trabalha no mercado de match odds, beleza? Sobre o estudo aqui, né? Isso é importante também. Bom, aqui temos dados aqui desde da temporada 2007, 2008 até a temporada 2019, 2020, que são as temporadas que estão concluídas, né? Então, o que eu fiz, né? Eu reuni todos esses dados, né? E transformei em dashboards, né? Interativos aí para facilitar a compreensão aí dos números, beleza? Bom, aqui a gente tem um dado muito importante que é isso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Como é que eu imaginei esse estudo aqui, tá? Eu fiz da seguinte forma: eu considerei que o jogo, quando ele acaba 0 a 0 no primeiro tempo, né, a gente vai ter um ponto para cada equipe, tá? Como o intuito do estudo é medir a eficiência dos times em marcar o primeiro gol, então o que eu pensei? Jogo 0 a 0 no primeiro tempo, eu determinei um ponto para cada equipe, beleza? Jogos que o mandante fez gol no primeiro tempo e o visitante não fez, considerei 3 pontos para o mandante, beleza? Jogos onde o visitante fez gol e o mandante não fez gol, considerei 3 pontos para o visitante, tá? E a última condição é essa daqui, onde ambos os times fizeram gols, eu considerei 3 pontos para o time que marcou o primeiro, tá? Então é como se eu determinasse o jogo até a marcação do primeiro gol. Quando ele fez o primeiro gol, o time que fez o primeiro gol, eu determinei 3 pontos para ele. E se o jogo foi 0 a 0 até o final do primeiro tempo, eu considerei um ponto para cada equipe, tá? Então esse estudo ele visa, vamos dizer assim, para quem trabalha principalmente match odds no primeiro tempo, beleza? Então essa foi a intenção do estudo, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar para a tela inicial, aqui, beleza? Bom, aqui tem a capa, né, do nosso projeto, né, do nosso estudo, tá? Então eu vou acessar o botão de iniciar aqui, tá? Esse é o painel principal, beleza? Então como é que ele funciona? Aqui eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona o painel principal. Bom, aqui a gente tem os menus, tá? Tem os menus aqui de filtros, tá? Que eu já vou explicar para vocês, tá? Aqui a gente tem o menu que a gente pode determinar o mandante, o visitante e a temporada, desde 2007 até 2020, beleza? Tá. Nesse ponto aqui, esse cara aqui, a gente tem o que? A média de pontos geral do primeiro gol do mandante. Ou seja, né? O que eu fiz aqui? Eu considerei baseado na premissa do nosso estudo, tá? Que é quando executo o primeiro gol, eu computo a pontuação conforme eu descrevi agora há pouco. Tá? Então eu tenho a média de pontos geral desde 2007, tá? Desde a primeira temporada. Tá? Então, se a gente pegar aqui o Manchester City, é o time que tem a melhor média de pontos, tá? Ele tem uma média de pontos de 2.04 desde 2007, tá? Então é o time que tem a melhor média jogando como mandante. E aqui a gente tem o temos também o Manchester City jogando como visitante com a melhor média. A média dele cai um pouco, 1.6, comandante 2, tá? Então ele é o melhor mandante e o melhor visitante. É o time que mais faz gol, o primeiro gol, vamos dizer assim, tá? Então aqui a gente tem o total de jogos, aqui
quantidade de gols que o mandante, quantidade de jogos que o mandante fez o primeiro gol, quantidade de jogos que o visitante, que ocorreu o empate, ou seja, o jogo foi 0 a 0 para o intervalo. E aqui a gente tem o último, que é o visitante marcando o primeiro gol. Tá? Então, essa é a concepção, são todos os jogos que a gente tem registrados, tá? Desde 2007. Tá? Esse painel é interessante da seguinte forma também. Aqui a gente pode determinar, por exemplo, se eu quiser fazer a seleção de um time contra o outro. Eu consigo. Por exemplo, eu quero medir o Fulham jogando em casa contra, sei lá, o Aston Villa. Eu consigo visualizar aqui da seguinte forma. Eu consigo visualizar aqui contra o Aston Villa, o Fulham, que é o mandante, ó, a gente pode perceber que eu determinei tudo cores aqui, tá? Tudo que é azul é mandante, tudo que é amarelo é empate, tudo que é vermelho é visitante, beleza? Então, aqui, como é que a gente interpreta esses gráficos? A gente interpreta da seguinte forma: o Fulham, jogando como mandante, ele ganhou 28,57% dos jogos, ou seja, um total de 7 jogos que teve entre Fulham e Aston Villa, como o Fulham como mandante, o Fulham ganhou 2, 3 jogos foram para o intervalo como 0 a 0 e 2 jogos o Aston Villa marcou o primeiro gol. Tá? Então, lembrando, né, reforçando aqui para vocês, né, que isso daqui sempre computa o primeiro gol, beleza? Então, aqui a gente temos o mandante fazendo o primeiro gol, o jogo indo 0 a 0 para o intervalo e o visitante marcando o primeiro gol, beleza? Outra coisa que a gente consegue fazer legal aqui, então eu vou tirar o Aston Villa, eu consigo, por exemplo, medir um time contra todos os outros. Então, por exemplo, o Fulham jogando em casa, desde 2007, ele fez 152 jogos como mandante, tá? Ele ganhou 56, ele fez o primeiro gol 56 vezes, o jogo foi 0 a 0 para o intervalo 42 vezes, e 54 jogos ele tomou o primeiro gol. Então a gente consegue ver a eficiência de time a time aqui, ó, tá? O Fulham aqui, ó, ele tem média de 1.4, né? Lembrando que 3 pontos quando ele faz o primeiro gol, 0 pontos quando ele toma o primeiro gol e 1 ponto quando o jogo vai 0 a 0, beleza? Então foi dessa forma. Então a gente percebe aqui que, ó, contra o Bournemouth, por exemplo, ele tem uma baixa eficiência. O Bournemouth geralmente contra o Fulham faz o primeiro gol, né? Então a gente consegue ver isso que é bem legal, você consegue fazer a tratativa time a time, beleza? Então vamos filtrar aqui, eu vou filtrar aqui a limpar filtro. Se eu clicar nesse botão eu filtro, eu limpo o filtro, beleza? Voltando à condição inicial. A mesma coisa acontece com o visitante, tá? Então eu posso vir aqui e determinar, por exemplo, o visitante, e aí eu vou ver a eficiência desse visitante contra um mandante, beleza? E perceba que os dados aqui, eles são todos interativos. Conforme eu vou clicando, vai mexendo todos os gráficos, né? Isso é muito interessante também, beleza? Então, vamos voltar aqui, deixar a condição inicial. Tá, aqui, esse último gráfico, o que representa esse último gráfico aqui, esse aqui embaixo? É a porcentagem do primeiro gol, né? De quem marcou o primeiro gol ao longo do tempo. Então, desde 2007, que é a primeira temporada, até julho aqui, ó, tá? Então, por exemplo, a gente consegue ver, só quero ver, sei lá, temporada 2018 a 2019. Eu só vou ver aqui o gráfico de 2018 a 2019, ó, tá? E aí eu consigo acompanhar como é que foi o comportamento, né, dos times ao longo desse período, né? Beleza? Então, esse gráfico também é muito interessante, tá? Que você consegue visualizar ao longo do tempo aí. Tá, vamos lá, o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá, bom, vocês conseguem clicar no gráfico aqui também, ele seleciona da mesma forma do que clicando lá em cima, beleza? Clicando novamente em cima dele aqui, ó, você volta o filtro, ok? Beleza, vamos lá. Tem um outro painel aqui, que é um painel de jogos aqui, ó. Esse painel aqui é bem legal também, tá? Aqui tem todos os jogos
é uma tabelinha, né? Então, aqui é o resultado final da partida, o resultado do HT, tá? Aqui os jogos, quantidade de jogos com o mandante, do visitante na temporada, pontos do primeiro gol, né? Aqui se o mandante marcou o primeiro gol, ele tem 3 pontos, se ele tomou o primeiro gol, ele tem 0 pontos, e se o jogo foi 0-0 para o intervalo, ele tem 1 ponto, beleza? E aqui é o resultado, né, do primeiro gol, quem fez o primeiro gol, ou se o jogo foi 0-0 para o intervalo, tá? E aqui o minuto que saiu o primeiro gol do jogo. Tá? Então você tem um relatóriozinho aqui numérico, né? Caso você queira dar uma olhada, entender um pouco melhor, né? Também vale dar uma olhada pelos valores numéricos aqui. E eles totalmente interativo também. Então, por exemplo, se eu colocar Hull City como mandante, aqui vai aparecer só Hull City. Então tem todos os jogos do Hull City desde 2007. Beleza? Tá? Então a gente consegue ter essa parte aí também. Ok? Então eu vou limpar o filtro. Limpei, voltei para os 4.940 jogos. Tá? Bom, agora vamos começar a falar um pouco sobre os filtros, tá? Já falei para vocês sobre esses filtros aqui em cima, agora vamos falar sobre esses filtros laterais, que também é bem bacana, tá? Então vou voltar para a tela principal. Tela principal, voltei aqui. Tá, vamos lá. Então, primeiro, filtro por odds. Então aqui eu consigo, por exemplo, determinar. Eu quero só saber os super favoritos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, times que tenham média de mandante 1.2 a 1.4, 1.5, por exemplo. Tá? Então como é que é o comportamento deles? Aqui, ó. Não sei se vocês se lembram, a média aqui estava 49, se não me engano. Já subiu. Então, times com odds entre 1.2 e 1.5, a gente tem uma média de 56,57% do mandante fazendo o primeiro gol. Tá? Então, essa média. E aí, aqui a gente tem o Manchester City como o melhor, nessa faixa de odds, como o melhor, entendeu? O melhor mandante. Tá? E o Chelsea, quando joga com times dessa faixa de odds, é o melhor visitante. Beleza? Então, a gente tem essa... E aqui tem uma boa gama de jogos, 502 jogos. Você consegue ir filtrando por temporada aqui. Então, você consegue ir vendo também por aqui se tem um padrão, né? Então, você consegue visualizar se não tem uma variação muito grande. Passando o mouse aqui em cima, ele te mostra também qual é a porcentagem, tá, do mês, né? Então, você consegue visualizar se não tem uma variação muito grande. Por exemplo, ó, 2019 e 2020, eu consigo colocar aqui, ó. Você percebe que como cai a média, provavelmente muito pela questão da pandemia, né, que teve nesse ano, essa faixa dos mandantes ganhando caiu bastante, entendeu? Ó como é que nos outros anos ele se mantém mais homogêneo. Olha que legal. Aqui, ó, a gente vai vendo aqui, ó, como é que se mantém bem mais homogêneo. Teve anos aí, né, que teve muito... Tá vendo? Que legal isso aqui, né? Então isso é bom pra gente também ter uma ideia legal aqui. Tá? Então, voltando aqui, eu acho que a partir de 2011 que eu tenho odds aqui, ó. É isso mesmo. 2012, 2013. É o primeiro ano do banco de dados onde eu retirei, né? Que ele tem odds. Beleza? Isso é importante também ressaltar. Bom, vamos lá. O que mais que eu quero mostrar pra vocês aqui? Então você pode filtrar aqui por odds, tá? Odds do mandante, odds do empate, odds do visitante, por odd do e-mail, 2,5 do BTTS, tá? Então, cara, aqui você pode correlacionar o que você quiser, tá? Então você pode ir colocando, testando, visualizando, dá para fazer infinitas análises aqui, tá? Caso você tenha dúvida do que significa cada um desses itens aqui, tem uma legenda aqui, ó, que eu coloquei aqui também, ó, que ele fala todos os inputs ali, né, todos os filtros, o que é cada um deles, beleza? Uma explicação, tá? Voltei, então vou voltar ali, voltei, beleza, vamos lá, então vou fechar aqui,
você consegue aqui, ó, esse filtro por over goals, tá? Então, se você quiser filtrar também porcentagem, sei lá, jogos que tenham porcentagem, tá? Aqui é uma média, tá? Média do mandante, do visitante, de over 2,5 na temporada. Isso também é importante ressaltar, tá? Isso aqui é na temporada. Então, por exemplo, a porcentagem de over 2,5 FT, 50%, por exemplo. Você pode pôr aqui e ir filtrando e verificando se isso vai interferir ou não nesses dados aqui, beleza? Então é mais uma forma de você fazer filtros aí e correlacionando. Você pode correlacionar odds com over, com tudo. Pode brincar do jeito que você quiser aqui, cara. Vamos lá, vamos mais um. Então eu tenho esse aqui também, eu tenho também aqui, ó, a legendinha, beleza? Então, importante também. Vamos lá, que mais que a gente tem aqui? Aqui, esse último. Filtro por home away. Esse é bastante interessante, cara. Bom, aqui a gente tem vários filtros, tá? Então, os mais importantes que eu vejo aqui são esses, né? Aqui, o que é o MP, primeiro gol, mandante temporada, tá? É tua dúvida, o que é isso? Vai na legendinha, você vai ver lá. MP, primeiro gol, mandante temporada. Média de pontos do mandante na temporada, considerando apenas o primeiro gol, tá? Que é o que nosso estudo se baseia, beleza? Então, se eu pegar ao longo da temporada, aqui a gente tá falando da temporada, tá? Então, sei lá, eu quero time que tenha média de, por exemplo, 1.5 a 3, sei lá. Tá? Então, times que tenham média de 1.5 a 3. Ali. Então, eu tenho aqui médias que tem times de média de 1.5 a 3, ele vai filtrar esses jogos aí, tá? Na temporada. Aqui, eu acho mais interessante, talvez, essa é uma coisa que vocês podem ir avaliando nos seus estudos aí com o painel, tá? Aqui é a média de pontos do primeiro gol do mandante no geral. O que é no geral? É desde o primeiro ano. Então, se a gente pegar lá desde 2007 e vir tirando a média, né? Essa é a média desde 2007, beleza? Então, é a média que aparece aqui, ó. Essa média que aparece aqui é a mesma média que eu tenho aqui, ó, no geral, beleza? Então, quando eu filtro aqui, por exemplo, olha lá, times que tenham média, por exemplo, acima de 2. Vamos ver aqui. Média acima de 2, tá? Eu vou estar vendo aqui, então, média acima de 2. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 483 jogos com times com acima de 2. Tá? E aqui eu tenho uma relação, porcentagem do mandante, do empate, visitante, tá? E aí eu posso quebrar nos jogos aqui, eu posso ir lá nos jogos e avaliar como é que foram esses jogos, tá? Isso também você pode dar uma olhada aqui. Legal? Então, cara, você pode brincar o que você quiser aqui. Voltando aqui. Então, só pra gente terminar aqui, né, e concluindo que o vídeo já tá ficando bastante longo, né? Então, tem a média no mandante na temporada, o mandante geral, o visitante na temporada, o visitante geral, os jogos do mandante na temporada, os jogos do visitante na temporada. Tá? Então, por exemplo, se eu quero medir, sei lá, só times que tenham pelo menos 5 jogos na temporada, né? Fugir das primeiras rodadas, você pode vir aqui, ó. Clica ali, põe lá e vai filtrar. Tá? E aí você vai avaliando se isso interfere, não interfere, né? Principalmente para quem quer analisar a média da temporada, que é essa daqui, né? Essas duas aqui, ó. Isso daqui é de extrema importância, tá?
Então, se você quer determinar a média da temporada, você filtrar mais jogos é melhor, né? Então, você vai ter poucos jogos aqui, torna essa média aqui não tão boa, beleza? Bom, aqui tem dois dados muito importantes aqui, tá? Esses dados aqui, ó, 4 dados, 4 filtros, que são os coeficientes de variação, tá? Eu não vou me aprofundar, não vou entrar em detalhes aqui o que é o coeficiente de variação, tá? Até porque exigiria aí um conhecimento um pouco mais detalhado aí, né? Mas de grosso modo aí, o que a gente pode falar aqui é o seguinte: o quão menor for esse coeficiente de variação aqui, né, mais essa média ela vai ser válida, tá? Então, quanto maior o coeficiente de variação, tá, mais essa média vai estar dispersa. Tá? Então, se a gente quer buscar times que tenham, por exemplo, uma média... Se eu quero verificar, por exemplo, times que ganham muitos jogos em casa, fazem o primeiro gol muito em casa, né? Primeiro, né? Então, sei lá, quero colocar uma média de 1.5 aqui, por exemplo, a 3. E aí eu vou buscar aqui coeficientes de variação menores, sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, 0.1 a 0.5. Vamos ver se interfere alguma coisa aqui, ó. Cai para poucos jogos, tá vendo? 19 jogos, é pouco. Então vamos subir um pouco. Você vai mexendo aqui, ó. 0.7. Olha lá, olha que legal. Você vê como é que é importante o coeficiente, né, de variação, né? Olha a média que está dando aqui, ó, 56% dos jogos do mandante jogando em casa, quando você coloca um coeficiente de variação mais baixo. Eu vou tirar o coeficiente agora e vou manter a mesma média. Vamos ver para quanto vai esse valor aqui, ó. Vou tirar o coeficiente de variação aqui, ó. Vamos colocar 3, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Caiu para 58%. Eu mantive a mesma média, só que eu abri mais o coeficiente de variação. Se eu colocar esse coeficiente de variação acima de 1, vou ter poucos jogos, né? Sei lá, 0.8. Lá. Eu caio muito aqui. Por quê? Porque é o que eu comentei com vocês. Quanto mais alto o coeficiente, menos a média é confiável. Beleza? Então isso aí é uma coisa legal para vocês fazerem no estudo também. Aí vocês vão me perguntar: mas o que é mais relevante? O da temporada ou o geral? Aí vocês vão ter que testar. Eu acredito que o geral aqui talvez seja mais relevante, tá? Talvez o da temporada torne-se relevante mais para o final do campeonato, né? Onde a gente já vai ter uma boa noção da média, né? Se ela está variando muito ou não, né? Nas primeiras rodadas talvez você vai ter esses números meio dispersos aí, beleza? Então vale a pena aí combinar todos eles aí e ir testando qual input é mais válido aí, beleza? Isso é importante também. Que mais que eu queria mostrar para vocês? Isso aqui. Opa! Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Média de pontos do mandante no jogo todo, tá? Então, aqui, imagine que se o time ganhou ou perdeu a partida, tá? Então, se você quiser avaliar essa média aqui, ela é referente à temporada, tá? Se você acha que interfere nos resultados do primeiro gol, é um input que você pode testar também, beleza? Que mais? E o último aqui, que é o XG, tá? Que é o Expected Goals aí, né? Um número que o pessoal gosta bastante, tá? Então vamos ver se ele interfere alguma coisa aqui. Tá? Então a gente está falando de uma média aqui de 40. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um XG. Se eu quero que o mandante marque o primeiro gol, então eu vou colocar um XG alto dele, em cima de 2. Média de gol, um XG esperado dele de 2 gols. E o visitante, eu quero que seja um visitante fraco. Sei lá,
1.2 no máximo, tá? Então de 0 a 1.2, 1.2 no máximo. O que a gente vai ter aqui? Interfere e bastante, tá? Foi para 56%, tá? Aí você pode ir quebrando em blocos aqui, quebrando em blocos aí, filtrando por temporada, ó, ou mesmo olhando no gráfico aqui embaixo e analisando como é que foi a variação ao longo do tempo, tá? Isso também é importante. E aí, cara, o painel é totalmente interativo. Cada um vai desenvolver os seus estudos, cada um vai desenvolver as suas análises, né? E verificar da forma que isso pode ajudar vocês aí na definição e na escolha de partidas aí, tá? Então, vamos lá, vou voltar aqui. Beleza. Bom, o que mais que eu queria mostrar para vocês? Acho que eu estou finalizando por aqui, tá? Deixa eu ver. Bom, acho que é isso aí, tá? Então, em todos eles vocês percebem que eu coloquei aqui uma legendinha, tá? Para vocês entenderem o que é cada um dos itens, tá? Os mesmos filtros. Ah, uma coisa legal também aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Se eu filtro, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, colocar um outro filtro aqui, colocar esse filtro aqui, ó, do over 1,5 acima de 70%, jogos considerados overs, tá, ó, foi para 3.400. Se eu for para o painel de jogos aqui, o filtro se mantém, isso é legal também, tá, ó lá, 70%, beleza? Então os filtros se mantêm conforme eu vou fazendo a transição entre painéis aí, beleza? Bom pessoal, acho que é isso aí, tá? Então é um estudo que eu fiz da Premier League no primeiro momento, tá? Depois eu vou fazer de outros campeonatos, Campeonato Brasileiro, La Liga, dos principais campeonatos, Serie A Team da Itália, né? E assim, uma coisa que eu queria que vocês, se vocês pudessem, era ir dando um feedback pra gente, né? Então tem aqui as minhas mídias sociais, então no canal do Instagram, ir lá, mandar um direct pra mim, ô Paulo, puta, eu acho que vale a pena colocar mais esse dado, esse input, cara, isso é um painel totalmente customizável, então se a gente precisar colocar mais informações, a gente consegue. Então o intuito é criar uma ferramenta que ajude a comunidade de trade, de apostas em geral, entendeu? Então, se vocês verificarem algum problema no painel, também manda um direct, tem no meu site aqui, se vocês acessarem aqui, ó, vocês vão acessar o meu site, tá? Então lá você tem o meu contato por e-mail, se quiser alguma sugestão, alguma dica, alguma dúvida, pode mandar um e-mail pra gente lá, a gente vai dando um feedback na medida do possível, beleza? Tem o canal do Telegram, se vocês quiserem entrar lá também, eu estou sempre mandando algumas informações lá, tá? Bom, a PB Data Trader surgiu, né, com o intuito de criar estudos personalizados aí, né? Coisas que eu vejo que o pessoal tem dificuldade de achar informações e como reunir essas informações. O intuito é agilizar uma forma de análise para todo mundo, tá? Então, sugestões, cara, sempre serão muito bem-vindas, tá? Então, podem mandar sugestões no e-mail, a gente vai criando estudos assim que for possível. Beleza, galera? Acho que é isso aí que eu queria mostrar para vocês. É uma ferramenta aí que eu curti bastante. Espero que vocês curtam também, tá? E nas próximas semanas vou vir aí com estudo do primeiro gol de outros campeonatos aí. Também vão deixando lá sugestões nos directs lá de quais campeonatos vocês querem que eu faça análise aí. Beleza? E mais pra frente aí também eu vou mostrar como é que vocês podem pegar aí dos campeonatos que estão rodando aí, dos campeonatos atuais e fazer também essas análises aí dos campeonatos atuais aí, tá? Beleza? Galera, grande abraço para todo mundo aí. Até mais e até os próximos estudos. Valeu!